Pronto, agora foi. Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios relacionados ao conteúdo da unidade 2. Daí, pessoal, eu selecionei aqui a questão 5 da lista 2, que é difusão e reação. Eu peço que vocês tenham o PDF dessa atividade em mãos. Então, pessoal, a questão 5 é a questão que envolve a transferência de massa e reação em um reator de leito fixo, que diz o seguinte: propõe-se reduzir a concentração de monóxido de nitrogênio, que é o NO, certo? Em uma corrente fluente de uma planta, passando essa corrente através de um leito fixo de partículas esféricas sólidas porosas de um material de carbono. Aí aqui a gente tem uma mistura de 2%, tá certo? Essa aqui é a concentração inicial do monóxido, tá certo? E além do monóxido, também a gente tem 98% de ar que escoa através de um tubo de 2 polegadas de diâmetro interno, tá certo? Esse é o diâmetro interno do reator catalítico. Aqui está aqui os dados de temperatura e pressão, e diz que a reação ela é de primeira ordem em relação ao monóxido de nitrogênio, tá certo? Reação de primeira ordem. Aí pede para demonstrar a equação do balanço molar para a espécie A, tá certo? No caso, a espécie A aqui, pessoal, a gente vai entender como sendo o monóxido de nitrogênio, considerando tanto a transferência de massa como também a reação que ocorre no leito catalítico. Aí no item B, determinar a massa de catalisador necessária, tá certo? Para reduzir a concentração de monóxido de nitrogênio a um nível de 0,04%, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a concentração final do monóxido ao final do leito catalítico. Aí pede também para calcular o comprimento, tá certo? Em centímetros, que é necessário para ocorrer essa diminuição de concentração. Aí, pessoal, além do contexto aqui, a gente tem alguns dados necessários para a resolução da questão. Os dados estão aqui, ó. É uma reação de primeira ordem em relação ao monóxido de nitrogênio, certo? Olha aqui, pessoal, inicialmente a gente tem o monóxido de nitrogênio, que vai reagir com o material de carbono, que é o catalisador, e o produto vai ser o monóxido de carbono e o gás nitrogênio, tá certo? Aqui a gente tem outros dados, né, que é a constante específica de reação, tá certo? É muito importante a gente entender as unidades aqui de cada constante, tá certo? Aqui no caso, a constante K duas linhas, que é baseado na área superficial do catalisador. K duas linhas, tá certo? Aqui é a massa específica do catalisador, né? A densidade do catalisador, que é o ρC. Aqui é a difusividade efetiva. Aqui é o raio da partícula. Aqui é a velocidade superficial, né, do fluido ao longo do reator. Aqui é o termo Km, que é o coeficiente de transferência de massa. Aqui é a área superficial do catalisador, que é de 530 metros quadrados por grama, que é o termo SA. Aqui é a porosidade do leito, tá certo? O φ. E a área superficial externa do catalisador, por unidade de volume do leito, tá certo? Que é aquele parâmetrozinho AC, é de 500 metros quadrados
por metro cúbico, tá certo? Área superficial por metro cúbico de volume do leito catalítico. Tudo bem? Vamos lá. Então, o item A ele pede para demonstrar a equação do balanço molar para a espécie A, tá certo? No caso, o monóxido de nitrogênio, considerando a transferência de massa e reação. Então, pessoal, é importante lembrar, tá certo, que a conversão dessa reação é baseada na massa de catalisador que está dentro do leito, tá certo? Aqui a gente tem o esquema do leito catalítico, beleza? Então, o balanço, ele é feito em termos de RA', ou seja, a lei de velocidade, ela é em unidades de massa de catalisador, tá certo? E também a gente tem que considerar o fluxo molar, tá certo? O fluxo molar e a área da seção transversal do leito, tá bom? Porque é o seguinte, a gente sabe que a vazão molar, né, que a gente sempre simboliza como sendo F de A, ela tem unidades de mol por segundo, tá certo? Então, aqui em reatores 2, a gente coloca essa vazão molar em função do fluxo molar, tá certo? O fluxo molar a gente simboliza como sendo WA, e AC é da seção transversal do tubo catalítico, tá certo? A gente sabe que o fluxo molar, que é WA, as unidades são quais? É mol segundo metro quadrado, na verdade, e a seção transversal é unidade de comprimento ao quadrado, então metro quadrado também. Esse produto aqui, tá certo? Vai dar em unidades mol por segundo, que é a unidade de vazão molar. Tudo bem? Então, vamos lá. O item A pede para demonstrar a equação do balanço molar, tá certo? Então, a gente vai considerar um volume de controle. Esse volume aqui, ó, é representado por ΔV, tá certo? E vai considerar o fluxo molar que entra em Z, tá certo? E que sai em Z mais ΔZ. Então, pessoal, a taxa molar que entra, tá certo? Nessa face aqui em Z, tá certo? Menos a taxa que sai em Z mais ΔZ, mais a taxa de formação de A, vai ser igual ao acúmulo. Como é um estado estacionário, né? O acúmulo ele é nulo, vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Vai ser F de A em Z, que é ACWAZ, avaliado em Z, menos o que sai aqui, ACWAZ, Z mais ΔZ, mais a taxa de formação de A, tá certo? Aí lembrando que como o balanço é em unidades, em termos de RA', né? Que é mol por grama de catalisador vezes segundo, a gente tem que transformar aqui as unidades de RA' nas unidades de balanço de fluxo molar, né? Desculpa, de vazão molar, que é mol por segundo. Não é verdade, pessoal? Aqui é mol por segundo, aqui é mol por segundo. Então, o produto disso aqui também tem que ser dado por mol por segundo. Tá certo? Aqui a gente tem as unidades de RA'. O ρB, pessoal. Quem é ρB? Vamos lá. O ρB,
ele é a massa específica do leito, tá certo? A densidade de empacotamento. É o tanto de massa que tem aqui dentro desse volume, tá certo? Então, as unidades vão ser o quê? Grama de catalisador por volume de leito, tá certo? Vou utilizar aqui a comunidade, o metro, vai ficar metro cúbico. E ΔV, que vai ser o produto de AC, ΔV vai ser o produto da área da seção transversal multiplicado pelo comprimento, que é esse comprimento aqui do volume, que é ΔZ. Isso aqui vai ser o volume, tá certo? O elemento de volume considerado aqui no balanço. Então, as unidades de volume a gente já sabe, né, que é metro cúbico. Daí, o produto dessas três quantidades aqui vai dar em mol por segundo, ou seja, taxa molar. Beleza? Então, sem nenhuma demonstração adicional, tá certo? Eu peço que vocês vejam essa demonstração na aula 3, que está gravada aí na playlist, que é difusão e reação. O balanço molar para a espécie A, que é o monóxido de nitrogênio, vai ficar nessa forma aqui. Tá certo? Uma equação diferencial de segunda ordem. Aqui, pessoal, representa o fluxo molar, o fluxo não, a vazão molar devido à difusão, né, dentro do reator, tá certo? Esse termo aqui é a contribuição da vazão molar devido ao fluxo convectivo, a convecção. E esse termo RA ou B, tá certo? Esse termo aqui é o termo de reação. Então, essa aqui é a equação, né, do balanço molar para a espécie monóxido de nitrogênio, o NO, né, considerando a transferência de massa e reação. Então, pessoal, dando seguimento aqui, o item B pede para determinar, tá certo, a massa de catalisador necessária para reduzir a concentração de NO a um nível de 0,04%. Tá certo? Isso aqui, então, vai ser a concentração final do monóxido de carbono. Desculpa, monóxido de nitrogênio. A concentração inicial, se vocês lembrarem bem lá do contexto da questão, é de 2%. Então, para a gente calcular essa massa, a gente vai considerar a equação do balanço molar, tá certo? Aquela equação que a gente calculou no item A, tá certo? Aí, a partir dela, a gente vai fazer algumas manipulações matemáticas de forma que ela seja mais facilmente tratável em relação ao contexto da matemática. Daí, a gente vai fazer a primeira simplificação, que é considerar que a velocidade superficial do fluido é muito maior que a difusão axial. Ou seja, o fluido ele vai fluir, tá certo? Essencialmente ao longo do reator em função da fonte externa de energia, ou seja, em função da ventoinha que está empurrando o fluido lá, do que devido à difusão axial, ou seja, devido a alguma diferença de concentração ao longo do leito, tá certo? Então, o termo de difusão, dispersão, a gente vai considerar que ele seja muito pequeno em relação ao termo de convecção. Então, esse primeiro termo aqui, ó, da equação, a gente vai considerar que ele é nulo. Então, ele sendo nulo, a gente chega nessa equação aqui. Tudo bem? Aí, a gente vai, então,
colocar nessa forma diferencial. E para resolver essa equação, a gente precisa de quem, pessoal? Precisa da lei de velocidade. Então, para a gente achar essa expressão, a gente tem que ver o contexto da questão, ver se a reação é de primeira ou de segunda ordem, tá certo? E, a partir daí, encontrar a expressão para RA'. Aí vamos lá. A gente precisa então da lei de velocidade, que é o termo RA'. E essa lei de velocidade global é a lei de velocidade global real, tá certo? Que está relacionado a esse ômega aqui. Esse ômega é o fator de efetividade global, tá certo? Ele engloba tanto os efeitos de transferência de massa, como também os efeitos... esse fator de efetividade global, ele engloba tanto os efeitos de transferência de massa interna, como também externa, tá certo? E esse termo RA'(B), tá certo? É a velocidade de reação, tá certo? Considerando que a superfície interna do catalisador está nas mesmas condições do fluido livre, ou seja, do fluido na forma livre, tá certo? Fora da partícula de catalisador, tá certo? Então, como a reação ela é de primeira ordem, tá certo? Então, esse termo RA'(B), que é a velocidade, considerando que a superfície do catalisador está exposta às condições do fluido livre, vai ser igual a quem? Vai ser igual a constante da velocidade específica de reação, que é o termo K', tá certo? Multiplicado pela concentração de A, B, que é a concentração de A do fluido livre, tá certo? Isso aqui é elevado ao quê? Elevado a 1, que é a ordem de reação, tá certo? Não vou colocar aqui, não, mas aqui a gente sabe que tem um 1. Então, a gente vai substituir então, esse termo aqui na equação e vai chegar aqui, tá certo? Aí, lembrando, pessoal, que K', tá certo? K' relaciona com K2' e SA, que é a área superficial do catalisador. É igual a K2' vezes SA. Tá certo? Então, já está substituído aqui. E aqui a gente tem a equação da lei de velocidade. Ok? Então, a gente vai fazer o que agora? Vai substituir essa equação 3 na equação 2, que é aquela equação diferencial que nós tínhamos, e vamos chegar a essa expressão. Tá certo? Então, a gente vai rearranjar ela nessa forma aqui, separando as variáveis, né, colocando consideração de A tudo para um lado, tá certo? E o diferencial do comprimento, que é DZ, do outro lado. Daí, pessoal, para a gente resolver essa equação diferencial, como a gente quer calcular a massa de catalisador, tá certo? A gente quer calcular a massa, a gente tem então que colocar a equação em função da massa do catalisador, tá certo? E também em função da conversão, tá certo? Aí, colocando agora em função da massa do catalisador, a gente vai utilizar a definição de densidade de empacotamento de leito, tá certo? Como falei para vocês, o ρB, ele é o quê? Ele é a massa de catalisador, tá certo? Que está ali contida dentro do reservatório onde ocorre a reação, tá certo? Então, ρB
vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa do catalisador por unidade de volume, tá certo? Ou seja, o volume aqui desse catalisador, desse leito, vai ser quem? Vai ser a área da seção transversal, AC, multiplicado por todo o comprimento de leito, tá certo? O comprimento é quanto, pessoal? L. Então, está aqui a definição da densidade do leito. Então, colocando essa equação aqui, pessoal, em função da massa, a gente chega nessa expressão aqui. ρB AC vezes Z. Tá certo? Que Z é o comprimento total aqui. Vou colocar aqui em função de Z, fica melhor. Já que a gente vai precisar diferenciar em relação ao comprimento. Opa! Aí, pessoal, diferenciando aqui em relação a Z, a gente vai chegar nessa expressão. Tá certo? dW igual a ρB AC dZ. Tá certo? O ρB é uma propriedade do sistema, ou seja, não varia. Tá certo? É uma constante. E a AC é a área da seção transversal do tubo. Essa área aqui também não varia. Então, a equação 4, aquela equação diferencial, a gente tem essa expressão aqui, tá certo? Aí vocês observem que aqui em cima da equação, pessoal, você já tem um produto de ρB e dZ, estão vendo aqui? Olha o que a gente pode fazer. A gente pode, então, a partir dessa equação 5, resolver ela para dZ e substituir aqui na equação, tá certo? Ou então, simplesmente, pessoal, eu vou multiplicar aqui em cima e baixo por AC. Tá bom? Fazendo isso, ó, eu sei que esse produto aqui, ó, é o diferencial da massa de catalisador. Tá certo? Então, eu vou chegar nessa equação. Aqui vai ficar como o ômega multiplicado pela constante da velocidade específica de reação, SA, que é a área superficial, dW, que é esses três termos que multiplicaram. Dividir por quem? Pela velocidade superficial, que é U, multiplicado por AC, que eu multipliquei em cima e embaixo. Tá certo? Aí agora, o que a gente tem que fazer? Tem que utilizar as condições de contorno, né? Para, então, resolver a equação, integrar a equação. Então, quais são as condições de contorno? Na entrada do reator, pessoal, que é bem aqui, ó, em Z igual a zero, tá certo? A concentração inicial de A vai ser o quê? Vai ser CaB0, tá certo? Então, a gente vai entregar da condição inicial, onde minha massa é nula, até a condição final, que é aqui em Z igual a L, tá certo? Nessa condição aqui, a gente vai ter a massa total, que é a massa W, e vai ter uma concentração final que eu não sei, que é chamado de CaB. Então, está aqui os limites de integração. Tá certo? Então, fazendo essa integração, a gente vai chegar nesta expressão. E resolvendo essa equação para W. Opa! Aí, resolvendo essa equação para W, a gente também tem que colocar ela em função
em função da conversão. Aí vamos lá, pessoal. Não está no slide aqui, mas a gente sabe que da definição de conversão, certo? XA vai ser igual a quem? Vai ser igual à fração reagida, CAB0, sobre alimentada, CAB. Então, é CAB0 menos CAB sobre CAB0. Isso aqui é o quê? É a fração reagida sobre alimentada. Certo? Isso aqui vai ser igual a x igual a 1 menos CAB sobre CAB0. Tá certo? Então, eu vou resolver essa equação agora para obter essa razão aqui, CAB sobre CAB0 vai ser igual a 1 menos x. Pronto, está aqui. A expressão da concentração em função da conversão. Então, pessoal, esse termo aqui, então, vai ser igual a ln de 1 menos x, tá certo? Vai ser igual a esse termo todo aqui. Então, resolvendo para W, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Tá certo? W vai ser igual a U vezes AC sobre esse produto, tá certo? Multiplicado por ln de 1 menos x. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim, professor, está dando para entender. Pronto. Aí agora, pessoal, a gente tem que ir atrás de cada termo. A gente tem que precisar atrás de quem? Precisa atrás da velocidade superficial, que a questão te dá. Opa. A gente precisa ir atrás da velocidade superficial, a área do tubo, o fator de efetividade global. Esse termo aqui da minha equação dá. Desculpa, a questão também te dá. Isso aqui também dá. E a conversão, que é o x. Certo? Vamos lá, então. A velocidade superficial, pessoal, tá lá naquele quadro que eu mostrei para vocês inicialmente, viu? Cadê o PDF? Tá aqui, PDF. Tá aqui, ó. Velocidade superficial tá aqui, ó. Beleza? O que a gente precisa mais ali da constante específica de reação. Tá aqui. Tá certo? Que a gente precisa mais da área superficial do catalisador, o SA, tá aqui. Então, vamos lá. Velocidade superficial, tá aqui o valor. A área da seção transversal, pessoal, é a área da seção transversal do tubo, né? Que é igual a πd ao quadrado sobre 4. Aí o diâmetro do tubo é 2 polegadas, tá certo? Aí vocês vão ter que converter isso aqui para metro. Convertendo para metro, o diâmetro vai ser de 0,0508 metros.
Beleza? Então, você vai substituir aqui esse valor de diâmetro aqui na equação e vai achar a área da seção em metros quadrados. Tudo bem? Aí, a constante específica da reação, que é o caso das duas linhas, a questão também dá, é esse valor aqui de 4,42 vezes 10 a menos 10. E aqui a área superficial do catalisador, que é de 530 metros quadrados por grama. Então, pronto. A gente já tem aqui o U, temos o AC, temos o K duas linhas e temos também o SA. Falta somente o quê? Falta somente o fator de efetividade global, o ômega, e também a conversão que ocorre dentro do reator. Então, vamos atrás agora dessas duas variáveis. Aí é o seguinte, pessoal. Para calcular o fator de efetividade global, a gente tem a equação que varia de acordo com a ordem de reação. Tá certo? Então para reações de primeira ordem, a equação é essa. Tá certo? Então, essa equação ela é única e exclusiva para reações de primeira ordem. Tá certo? Se for uma reação de ordem 2, ordem 0, aí já é outra equação. Então, essa equação é válida somente no caso de reações de ordem 1. Beleza? Aí vamos lá. O fator de efetividade global está relacionado com o neta, que é o fator de efetividade interna, tá certo? O K1, que é a constante específica da reação. O SA a gente já tem, né? O ρB também, o KC também e o AC também nós já temos, tá certo? Então, a gente vai atrás agora do valor do valor do fator de efetividade interna, que é o neta. Aí, mais uma vez, tá certo? O neta, a expressão para calcular esse fator vai depender da sua ordem. E para reações de ordem 1, tá certo? Isso aqui é para reações de primeira ordem, a gente pode utilizar essa equação, tá certo? Esse termo φ1 aqui não é porosidade não, isso aqui é o modo de Thiele da reação que é de ordem 1, tá certo? Então, o fator de efetividade interna vai ser a razão entre 3, o quadrado do modo de Thiele ao quadrado, multiplicado pelo modo de Thiele, vezes a cotangente hiperbólica, né, do modo de Thiele menos 1. Tá certo? Aí, para calcular o modo de Thiele, a gente vai utilizar essa expressão. Tá certo? Lembrando, ó, isso aqui também, ó, isso aqui é para reação de ordem 1. Então, vamos lá, pessoal. Calculando agora o modo de Thiele. Esse termo K1 aqui é a constante de velocidade específica de reação, tá certo? Quando a lei de velocidade é em função do volume. Então, a gente tem que colocar em função do K duas linhas, que é a variável que nós temos, tá certo? Então, o K duas linhas, ele relaciona com K1 da seguinte maneira, né? K1 vai ser igual a K1 duas linhas,
vezes SA, vezes o ρC, que é a densidade do catalisador. Tá certo? Então, essa expressão aqui, ó, ela vai ficar como? Vai ficar o quadrado do modo de Thile vai ser igual a K1, duas linhas, multiplicado por SA, ρC, certo? O raio ao quadrado, dividido aqui pela difusividade efetiva, certo? Então, pessoal, eu vou passar aqui a raiz quadrada dos dois lados da equação, passar aqui e passar aqui. A equação vai ficar igual ao modo de Thile, igual. O raio aqui, pessoal, é o raio da partícula, do catalisador, tá ao quadrado, vai passar para fora da raiz, tá certo? Tudo isso aqui multiplicado por quem? Pela raiz quadrada de K1, duas linhas, SA, ρC, dividido pela difusividade efetiva. Tá certo? Aí, vocês só substituem aqueles dados lá e calcula, tá bom? Quando vocês calcularem, o modo de Thile vai dar igual a 18. Próximo a 18 aqui. Tudo bem? Opa, deixa eu manter aqui as modificações. Deixa eu diminuir isso aqui. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Essa aqui é a expressão geral para calcular o fator de efetividade interna, tá certo? Mas ela tem suas variações, ó. Como a gente calculou aqui o modo de Thile igual a 18, ele é um valor muito grande, tá certo? Então, ele é próximo de 20. Então, nesse caso, a gente pode utilizar uma expressão mais simplificada para calcular o fator de efetividade interna. A gente pode utilizar essa expressão aqui, tá certo? O neto vai ser igual ao quê? A 3 dividido pelo modo de Thile, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou pedir para vocês calcularem também em casa depois, para conferir os dados. O neta vai ser igual a 0,167. Pronto, esse aqui é o nosso fator de efetividade interna. Então, pessoal, falta agora calcular quem? Calcular o fator de efetividade global. Então, substituindo todos os dados, ó, nessa equação aqui que a gente tem, ó, o neto, K1, duas linhas, SA, ρB, KC, AC, a gente vai chegar nesse valor aqui de fator de efetividade global, que vai ser de 0,059.
Estamos quase lá agora. Aí, para calcular a massa, a gente vai precisar calcular a conversão. Tá certo? A gente vai calcular a conversão baseado nos dados de concentração inicial e final do monóxido de nitrogênio. Tá certo? A gente sabe que da definição de conversão, a conversão XA vai ser igual a quem? Vai ser igual à concentração inicial menos a concentração final. Vou chamar aqui de XA. Vou chamar aqui só de X, a conversão. Dividido pela concentração inicial, x a 0. Então, vamos lá, pessoal. A concentração inicial, ela é dada no inicial da questão, que vale quanto? Vale quanto, pessoal? 2%, se eu não me engano. Muito bem. A final está aqui, ó. 0,04%. E a inicial é de 2. Então, a gente faz esse cálculo aqui, a conversão vai dar de 0,998. Tá certo? Então, a gente vai substituir todos os dados na equação da massa, tá certo? Naquela equação lá. Equação W, né? Igual a menos U, AC dividido pelo ômega, K1 duas linhas, certo? SA, multiplicado por LN de 1 menos a conversão. Então, substituindo aqui todos os dados, pessoal, a massa aqui ela vai dar próxima, tá certo? De 450 gramas. Certo? Então, esse aqui é a massa, tá certo? Necessária para reduzir a concentração de 2 para menos 0,04%. Certo? Então, esse aqui é o valor da massa catalisador. Aí já o item, ainda no item B, pede para calcular o comprimento do reator. Tá certo? Então, é o seguinte, a gente sabe que o comprimento do reator, tá certo? Vai ser o quê? Vai ser esse comprimento L final aqui. A gente vai, então, relacioná-lo com a densidade de empacotamento. Na verdade, a gente sabe que o ρB, que é a densidade do leito, é igual a quem? A massa de catalisador que está lá dentro do leito, dividido pelo volume, certo? O volume é quem? É a área da seção transversal, multiplicada pelo comprimento L. Certo? Então, nesse caso aqui, o comprimento L vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a W AC vezes o ρB. Então, pessoal, como a gente tem todos os dados já, né? Substituindo, tá certo? A massa aqui é 450 gramas, tá certo? A área que a gente calculou inicialmente, eu não tenho agora o valor memorizado. O ρB, pessoal, a questão também dá, que é de... Deixa eu ver aqui o ρB. Um instante.
Não, ele não dá o ρB, mas a gente sabe que o ρB ele é igual a 1 menos a porosidade multiplicado pela densidade do catalisador. Tá certo? Aí é o seguinte, a porosidade, pessoal, a questão dá, deixa eu olhar aqui, 50%, né? Vocês estão vendo aqui? Sim. E tá aqui a massa específica do catalisador, pessoal. 2,8 gramas por centímetros cúbicos, tá certo? Então, vai ficar como? Vai ficar 1 menos 50% da porosidade, vou colocar em termos de fração, que é 1 menos 0,5, tá certo? Multiplicado pelo ρC, que é 2,8 vezes 10 a sexta gramas por metro cúbico. Vou deixar em metro cúbico, viu, pessoal? Aqui está em centímetros, mas vou utilizar tudo em metro cúbico, viu? Ó, vocês estão vendo que dá 2,8 gramas por centímetros cúbicos. Aí, para colocar para metro cúbico, a gente multiplica por 10 a sexta, tudo bem? Então, a densidade de pacotamento aqui vai dar igual a 1,4 vezes 10 a sexta gramas por metro cúbico. Tá certo? Então, substituindo aqui os valores, o comprimento L ele vai ser de igual a 0,16 metros, né? Como a questão ela pede centímetros, pessoal, o L aqui vai ser igual a 16 centímetros. Pronto, pessoal, essa questão é um pouco grande, né? Sim. Pessoal, mas assim, o que é demorado a gente fazer a modelagem e entender o que é cada termo, né? Porque as equações são gigantes e tem várias letrinhas que você não sabe o que é. Então, vocês vão ter que estudar e vão ter que saber fazer a seguinte relação, a relação correta entre cada letra e cada significado físico daquela letra. Beleza? Aí, pessoal, vocês já vão poder fazer essa questão. Vou manter aqui as modificações. Vocês devem poder fazer isso no Excel também, tá certo? Na verdade, faça na mão, mas também verifique os cálculos no Excel. Ó, olhem aqui. Aqui são todos aqueles dados lá que a questão te dá, tá certo? Isso aqui, pessoal, a K1 é a constante específica de reação, tá certo? Esse ρC aqui é a densidade do catalisador, tudo bem? Esse D aqui, difusividade efetiva. O V superficial, a velocidade superficial do fluido ao longo do reator, tá certo? Esse aqui é a concentração inicial, que é 2%. Aqui, concentração final, que é 0,04%. O R, pessoal, o raio da partícula de catalisador, tá certo? Então, para calcular o modo de Tilly, pessoal, vocês usem o raio da partícula, tá certo? Então, vamos lá aqui, ó. O modo de Tilly, pessoal, ó. Utilizando o raio da partícula, a constante de
específico da reação, a densidade do catalisador e a difusidade efetiva, vai dar um valor de 18, pessoal. Que a gente calculou no nosso exemplo, não foi? Aí aqui, pessoal, é o valor do fator de efetividade interna, 0,167. Aqui, pessoal, é o valor do fator de efetividade global, que deu o valor de 0,059, o valor que a gente também calculou. E tá aqui a massa, pessoal. A massa ela deu um pouquinho diferente do que a gente calculou, né? Mas isso aqui é questão de arredondamento, não é verdade? 448,9, a gente calculou o valor de 450. E o comprimento do reator, pessoal, tá aqui, ó. Deu igual ao que a gente tinha calculado no nosso exemplo, que é de 0,16 metros, que é o valor de 16 centímetros. Beleza? Então, minha sugestão é faça os cálculos de forma manual, mas também faça uma planilha do Excel, planilha simples, que vocês vão poder verificar os cálculos de vocês, tá certo? Aí, essa questão, pessoal, eu tirei do livro de texto da gente, né, do Fogler, uma lenda que recentemente se foi da Terra, tá certo? Eu peço que vocês leiam o livro do Fogler nessas páginas aqui, de 683 a 685. Só vou parar aqui a gravação, tá certo? Para o vídeo ficar muito longo. Aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai discutir aqui. Deixa eu parar aqui.